Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem um interesse genuíno em conhecer mais sobre a profissão que mais cresce no Brasil, a profissão de assessor de investimento comercial. Antes de qualquer coisa, eu quero ser extremamente transparente com você. Esse vídeo é para explicar como funciona o dia a dia do trabalho do assessor de investimento. Se você quer saber mais sobre salário, como funciona o trabalho, se você busca estabilidade, não sei necessariamente se esse vídeo é específico para você. Lembrando, não é uma vaga tradicional, não tem salário fixo, não tem piso, não tem ajuda de custo, é um trabalho extremamente comercial e 100% comissionado. Agora, se você é ambicioso, tem vontade de crescer, um coração treinável, quer conhecer uma nova profissão, talvez mudar de vida efetivamente, assim como eu fiz, esse vídeo é para você. Eu sou Gabriel Santana, sou assessor e sócio aqui do escritório de investimento InvestSmart e antes de falar sobre a profissão especificamente, eu gostaria de me apresentar um pouco. Como eu disse, Gabriel Santana, sou assessor, sócio do principal escritório de investimento do país, mas minha vida não começa aqui. Eu sou filho de uma empregada doméstica, meu pai era pedreiro, eu sempre quis dar uma liberdade financeira para os meus pais e eu encontrei nos estudos essa forma. Eu brinco que eu descobri que eu era pobre com mais ou menos 18 anos de idade. Basicamente, eu morava na Praia Grande, então eu e meus amigos todos, a gente ali era pobre, não sentia muita diferença, porque eu não conhecia o rico e o pobre, ali todo mundo era igual. E com 18 anos, nessa mesma idade, eu passei na Faculdade Federal de Curitiba, e aí eu me mudei. Só que estudando numa nova cidade, eu tinha que ser bancado pelos meus pais. Não sei se você sabe, mas Faculdade Federal, você, na maioria, é um ensino integral. Então você tem aula 9 da manhã, meio-dia, 19 horas, eu não tinha horário para trabalhar. Lá com o meu pai bancando, sendo pedreiro, eu não me sentia muito confortável. Fiquei só um semestre e tomei a decisão de voltar para conseguir. E eu consegui, eu só voltei por conta de uma bolsa que eu ganhei aqui na minha cidade. Me formei como engenheiro mecânico, mas só que no meu segundo ano de formação eu sofri um acidente bem grave, onde eu quase vinha a falecer. E aí, por conta desse acidente, eu ganhei uma grana que me aliviou pelo resto da minha vida. Ali eu pensava que era isso. Basicamente, eu ganhei 20 mil reais. Então, imagina, eu era estagiário, eu tinha, sei lá, 2 anos de contas pagas. Com aquele dinheiro na mão, que eu nunca tinha visto, eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Comecei a entender como investir esse dinheiro. Comecei a gostar, entender, curtir. Dentro disso, eu vi que não queria trabalhar como assessor, como engenheiro mecânico. Eu gostaria de trabalhar no mercado financeiro. Comecei a estudar muito sobre como trabalhar no mercado financeiro. Descobri que no mercado financeiro tem mais engenheiro do que administrador, do que economista. Comecei a estudar para tirar as certificações, CPA 10, CPA 20, CEA. E dentro disso, descobri a assessoria de investimento. Dentro da assessoria de investimento, eu estudei, passei, comecei aqui no escritório. Em pouco tempo eu tive um relativo destaque. No primeiro ano eu comecei como assessor júnior, no segundo ano eu já comecei a dar treinamento para toda a InvestSmart e eu dei em um ano um treinamento mais de 600 assessores. E no terceiro ano, no segundo ano, no primeiro, segundo, no terceiro ano eu me tornei sócio da principal filial do Brasil, que é aqui em Santos. Basicamente, esse é um pouquinho da minha história. Da mesma forma que você pode construir a sua história no mercado financeiro, eu construí a minha. E o meu papel como assessor de investimento atualmente é te ajudar nessa trajetória. Também é importante você conhecer o contexto e o tamanho da empresa na qual você pode entrar como assessor de investimento. Primeiro eu vou falar da InvestSmart. A InvestSmart começou em 2013, numa salinha super pequena, 40 metros quadrados. E logo 4 anos depois, o Samir, que é o nosso fundador, nosso CEO fundou, 4 anos depois, a gente entrou num negócio chamado G20, que são as 20 principais empresas de investimento do país. Um ano depois, a gente atingiu 1 bilhão sob gestão. Só para você ter uma noção, quando a gente fala de bilhão de reais, a maioria das pessoas não consegue mensurar. 1 bilhão de segundos e 1 milhão de segundos, eu consigo fazer uma analogia. Se a gente pegar esse 1 milhão de segundos e transformar em dias, dão aproximadamente 12, 13 dias. Quando a gente pega 1 bilhão de segundos, dão aproximadamente 32 anos. Esse é o tamanho da InvestSmart muito tempo atrás. Você está assistindo esse vídeo em 2026, provavelmente. A gente está com 30 bilhões sob gestão, mais de 2 mil assessores de investimentos, mais de 100 filiais espalhadas por todo o Brasil, mais de 200 mil clientes ativos. Esse é o nosso histórico e nosso tamanho. A InvestSmart ela não fala só de investimento, entenda isso. Nosso trabalho aqui como assessor de investimento é atender o nosso cliente em 360. Dentro do grupo, a gente tem uma empresa de seguro de vida, de plano de saúde, então eu consigo auxiliar meu cliente em um aspecto 360, consórcio, financiamento imobiliário, compra de imóvel, plano de saúde, seguro de vida, investimento internacional. Então, eu consigo atender de forma ampla e irrestrita ao meu cliente. Então, qual é o meu papel como assessor? Fazer com que o meu cliente entenda que tudo que envolver dinheiro, eu vou conseguir ajudar ele num completo. E aí, falando de Santos. Santos hoje, das 100 filiais que eu falei para você, eu falei 100, mas já deve ter umas 102. Né? Ao longo desse caminho, a gente já abriu mais duas. Basicamente, Santos é a principal filial do Brasil. A gente tem mais ou menos 1,9 bilhões de reais. Em janeiro de 2026, que eu estou gravando esse vídeo, 1,9 bilhões de reais como gestão, mais ou menos 55 assessores,
O que mais que eu posso falar? A principal filial em relação a plano de saúde, a principal filial em relação a investimento internacional, a principal filial em relação a consórcio. Então, aqui a gente tem os principais assessores do Brasil. Então, se hoje a InvestSmart é o principal escritório de investimento do Brasil e Santos é o principal escritório de investimento da InvestSmart, não é errado falar que Santos é o principal conglomerado de assessores alta performance. Aqui é o seu ambiente. Agora é bacana falar sobre contexto. Eu não sei se assessor de investimento é uma profissão para o futuro, você pode estar pensando isso. Falando do Brasil, hoje mais ou menos 5% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. Quando a gente olha outros países, na Austrália cerca de 49%, nos Estados Unidos chega a ser 60% da população investindo na Bolsa de Valores. Existe uma expectativa clara de crescimento nesse valor, então a gente possivelmente não vai chegar em 60% da população. Mas cara, se a gente chegar em 10%, a gente está dobrando o número de pessoas investindo, dobrando o número de investidores. Agora vem um dado importante. No Brasil, desses 5% que investem na Bolsa de Valores, 14% tem um assessor de investimento, um assessor ou um consultor. Nos Estados Unidos, dos 60% que investem, 95% tem um advisor, que é como se fosse o assessor de investimento deles. Então, só nesse crescimento, vamos imaginar que o país não vai crescer em número de investidores no Brasil, a gente só vai conseguir ter mais capilaridade. Os assessores vão conseguir chegar nos investidores. Cara, a gente tem um caminho enorme. Até então, isso é um bom dado, mas eu tenho um outro dado incrível. A gente tem mais ou menos R$ 1 trilhão em poupança. É isso mesmo que você está escutando. Então, o trabalho do assessor de investimento, além de educar financeiramente o nosso cliente, pegar esse dinheiro que está parado na poupança e colocar dentro de um investimento correto. Além desse R$ 1 trilhão em poupança, tem 1,7 trilhões de reais investidos em CDBs ou RDBs de grandes bancos. Quando você olha a rentabilidade média desses bancos, é de 80% do CDI. É muito dinheiro parado. E quando você tem um CDB de 80% do CDI, se a gente tirar o imposto de renda, você vai aprender isso conforme o tempo for passando, você vai ver que é menos do que a poupança. A gente tem um caminho gigantesco para crescer. E aí você pode pensar, Santana, mas eu conheço tantos assessores de investimento, eu conheço muito do mercado financeiro, vamos para alguns números. Basicamente, se a gente olha algumas profissões formais, a gente tem 635 mil médicos. A gente tem mais ou menos 150 mil bancários. Temos mais de 1,4 milhões de advogados. A gente tem aproximadamente 25 mil assessores e consultores. Qual profissão você realmente acha que está saturada? Obviamente, eu volto a ressaltar, não é uma profissão para todo mundo, é uma profissão para quem tem desempenho e dedicação, quem tem vontade, quem tem ambição. Não é uma profissão fácil, eu nunca vou falar isso, mas é uma profissão que premia quem continua e que tem um longo prazo a seu favor. Para quem é a vaga de assessor de investimento? É para quem quer construir algo no longo prazo. Quem tem ambição, quem quer crescer, quem quer construir algo baseado na performance. Para muita gente, é comum você falar que, poxa, o seu resultado só depende de você. Algumas pessoas pensam, bom, que ótimo, eu sinto isso, eu fico feliz quando o meu resultado depende única e exclusivamente de mim, mas algumas pessoas têm medo. Se você tem medo, talvez essa profissão não seja para você. Dia a dia de trabalho é basicamente pessoas. Você raramente, no começo da carreira, vai falar sobre produto. Então, o trabalho do assessor de investimento ele é uma profissão 100% não, 95% comercial. Então, você vai falar com pessoas o dia inteiro, fazer reunião o dia inteiro, você vai conversar com seus clientes, com quem pode ser seu cliente, com quem não é seu cliente e quem deveria ser seu cliente. Então, a sua função vai ser conversar com esses clientes. Existe uma rotina de ligação diária, de follow-up diário, de mensagem diária. Você vai ter que ligar todo dia para um cliente novo. Não são todos os dias que os clientes vão te atender, faz parte do processo e está tudo bem. Você vai ganhar leads de campanhas, você vai aprender a pedir indicação, que é a melhor coisa que tem a se fazer. A gente tem clientes de base zerada que podem servir de começo para você. Então, cliente não vai faltar. A única coisa que vai depender de você é a ação comercial, é tomar a iniciativa. E aí, quando a reunião acontece, o foco nunca vai ser empurrar produto. A sua função dentro de uma reunião é entender a necessidade de um cliente. E aí, eu vou ensinar você a entender como você vai entender essa necessidade do cliente. Você vai conversar com o cliente para saber quais são os hobbies dele, como é a família estruturada dele, qual é o ganho financeiro dele, quais são as prioridades dele, o que ele tem de imóvel, o que ele tem de dívida, o que ele tem investindo internacionalmente, se ele tem um seguro de vida. Então é uma conversa longa, uma reunião de geralmente 1 hora e meia. Você obrigatoriamente precisará ser uma pessoa organizada, agendada, utilizar uma agenda online, você vai ter que aprender a mandar invite, olhar seu e-mail, é uma estrutura de rotina. Obviamente não tem horário de chegada, horário de saída, mas você precisa ter uma estrutura e uma disciplina. Um ponto muito importante de ser ressaltado, você pode estar com um certo receio em falar sobre a parte técnica. Entenda que 98% do seu trabalho no começo, e quando eu falo começo, é nos seus 2 primeiros anos, será comercial. Então você aprender técnica comercial, técnica de venda vai ser muito mais importante do que você saber como recomendar uma boa ação para o seu cliente. Pode parecer estranho, né? Trabalhar no mercado financeiro, não ser extremamente técnico, mas é isso. 98% do seu tempo vai ser dedicado a fazer reuniões. Por que eu falo isso? A gente tem um time de especialista aqui. Você não precisa ser especialista em produtos.
Você precisa ser especialista em pessoas. Por quê? Porque eventualmente, se seu cliente quiser saber de renda variável, você vai ter um especialista aqui que sabe tudo que você precisa passar para o seu cliente. A sua função vai ser fazer uma reunião a 3. Você, seu cliente e o especialista. Seu cliente quer comprar um imóvel e quer financiar. A gente consegue ajudar. A gente vai ter um especialista em financiamento. Seu cliente quer entender sobre fundo imobiliário. A gente consegue ajudar. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo e fazendo reuniões com os especialistas. E como funciona o modelo de remuneração do assessor de investimento, que é a maior dificuldade de se entender. É uma profissão 100% comissionada. Não existe salário, não existe ajuda de custo, não existe fixo, não existe piso. Assim como não existe piso, não tem teto. Existe um crescimento muito agressivo na profissão de assessor de investimento. Isso que me encantou os olhos. Então, quando eu fiz a minha primeira conversa para se tornar assessor de investimento, quando o meu sócio falou quanto que ele ganhava por mês, na minha cabeça a única coisa que aconteceu foi, pô, se ele faz isso, eu posso fazer isso. Então, se você tem esse pensamento, talvez essa seja uma profissão excepcional para você. Não precisa ter medo, a Invest Smart é a principal escola de formação de assessores do Brasil. Hoje, a Invest Smart é o escritório que mais contrata assessores. A gente tem uma base, uma estrutura de treinamento específica para quem está começando e quem não conhece absolutamente nada. Existe uma média de renda, e é uma média. Tem pessoas que ganham muito mais, tem pessoas que ganham muito menos. Como a gente é uma escola de formação de assessores, a gente conhece todo tipo de assessor de investimento. Está aparecendo na tela aqui a média de rendimento que você pode ter conforme você for crescendo na profissão. É uma média que a gente tem. É uma profissão realmente que te dá muita autonomia mesmo. Então, liberdade vem com responsabilidade. Você não tem horário de chegar, você não tem horário de sair, você pode ter um upside muito grande na sua carreira e é algo que aconteceu comigo e eu gostaria de poder te ajudar nessa trajetória. Além da parte técnica, óbvia, que você vai precisar saber e você precisa aprender isso para passar na certificação, e aí eu vou falar um pouco mais para frente o que é a certificação, você vai ter uma parte dedicada nos seus 3 primeiros meses de um treinamento extremamente intenso. Aqui na Invest Smart, a gente tem alguns treinamentos. Primeiro, imagina que hoje somos 100 filiais, existe a matriz, existe o treinamento consolidado de toda a empresa que acontece online todos os dias, ao vivo. Você vai ficar 3 meses num acompanhamento intenso de como você conversar, como você falar, como se portar numa reunião, como você se arrumar, como você perguntar para o seu cliente. Além desse treinamento, você tem um treinamento interno na principal filial do Brasil, que é aqui em Santos, que é diretamente comigo e com os especialistas. Então, além de você ter um treinamento lá, você tem vídeos gravados com reuniões com os clientes fictícios, obviamente, e você vai ter um treinamento comigo. Então, lá em cima, quando eu falei da minha história de vida, eu tenho certeza que você teve algum tipo de sentimento. Pô, satisfação, um pouco legal, ele cresceu, ele se desenvolveu. Eu vou te ensinar a construir o seu storytelling. Você precisa saber contar a sua história. E é meu papel fazer isso. Você não precisa ter uma história brilhante, você precisa contar da melhor forma possível e isso tem uma técnica. Para quem está começando agora, existe um feedback quase que diário. Você vai sentar do lado dos principais assessores de investimento do país. Logo, você vai ter um resultado diferenciado. O ambiente molda o resultado. Que fique claro, para quem não é a vaga, para quem busca salário fixo, estabilidade, tranquilidade, previsibilidade. A profissão de assessor de investimento não é para você, não precisa se qualificar, não é o seu perfil e está tudo bem, está tudo certo, não tem problema. Assim você melhora o seu tempo, ganha o seu tempo e ganha o nosso tempo. Mas para quem é essa profissão? É para quem quer aprender de verdade, quem quer conhecer uma nova profissão, quem tem ambição, um coração ensinável. De nada adianta você chegar aqui com várias outras crenças e não se dedicar a aprender um modelo que funcionou. Quando eu cheguei aqui, meu sócio ele falou, olha, existem 2 modelos, o seu modelo e o nosso modelo. Você pode seguir qualquer um dos modelos. E aí eu vou falar exatamente isso para você. Só que na minha cabeça foi simples. Poxa, um modelo que a Invest Smart tem pessoas que cresceram financeiramente, que tiveram uma satisfação profissional. Por que eu vou seguir um modelo que eu nem sei? Eu nunca trabalhei na área. Então eu só repliquei modelo. Em um ano eu estava ensinando o próprio modelo para a empresa inteira. Então é só seguir o modelo no começo. Obviamente você vai ter sua personificação, você vai crescendo, vai entendendo, adaptando a sua personalidade. É lógico. Para você ser assessor de investimento, antes de qualquer coisa, você precisa entender que existe uma certificação obrigatória para fazer. É a Ancor. E para quem é a Ancor? A Ancor é uma prova que você tem que fazer. Basicamente, a Invest Smart tem uma parceria muito grande com a Melver, que é uma certificadora, que tem um curso online sobre essa prova, que é a Ancor. Você pesquise sobre essa prova, é uma prova que, se você se dedicar muito bem, em 2, 3 semanas você consegue passar nessa prova. É uma prova que tem vários cursos, então é uma profissão que cresce muito, então várias pessoas ensinando sobre isso. Mas se você se interessou e quer estudar, efetivamente, eu preciso que você queira. Não perca esse tempo. Se você queira estudar sobre a Ancor para virar assessor de investimento, você vai preencher um link que está aqui embaixo. Preenchendo esse link, você vai conversar com o nosso time de expansão. E aí a gente vai ver se tem um fit entre você, a empresa, e a gente e você. E a gente vai disponibilizar esse curso para você de forma gratuita. Utilize isso com sabedoria. Seja honesto com você mesmo. Se você vê que, poxa, talvez isso não seja o meu momento, tá tudo certo, não tem problema. Mas se você acredita que essa profissão pode transformar a sua vida como transformou a minha,
preenche o link, o que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, que vai ser bem bacana te receber aqui para uma conversa. Muito obrigado. Se você assistiu esse vídeo até o fim, há uma probabilidade muito grande de você ter gostado da profissão. Me coloca à disposição. Se você quiser me seguir no Instagram, santana.aai, me chama lá, pergunta sobre a profissão. Eu vou ter satisfação em te responder e te ajudar. Um abraço.